A maior parte das pessoas não tem alcoolismo e bebem de uma forma controlada. Então, a gente vender a ideia, o alcoolista assumir para si, o alcoolista reconhecer que ele não tem o controle sobre o álcool, eu quero que você entenda isso como um luto, porque é o que é. E como é que é um luto? Como é que é um luto de algo? O luto não só de uma perda de um ente querido, mas uma perda qualquer outra, de uma coisa importante na sua vida. Né? Por exemplo, a pandemia, né, foi um luto, nós vivemos um luto. E de repente ninguém acreditava que tinha pandemia, ninguém entendeu muito sobre o isolamento social, foi um certo impacto. Primeiro as pessoas começaram a negar, não tem pandemia, isso acontece só lá na China, não vai chegar aqui nunca. E depois, não foi assim? Me disse se não foi assim. Para você ou para algumas pessoas que você conhece, é um luto, uma coisa tão diferente, tão desagradável que está acontecendo. Daí o que acontece? A pessoa começa, passando pelo processo de luto, a negociar. Às vezes ela nega que aquilo está acontecendo, ou ela negocia, ou ela fica com raiva daquilo que está acontecendo, fica frustrada, ou ela negocia com aquilo, aquela coisa negativa, aquela coisa ruim, ou ela começa às vezes até se resignar, ou ficar desesperada, assim, do tipo, poxa, desesperada que aquilo está acontecendo e querer lutar contra aquilo, ficar muito triste, chateada. E até que chega um ponto em que ela aceita que aquilo está acontecendo. Mas isso é um processo. Esse é um luto que o alcoolista está vivenciando. É um luto de que ele nunca poderá dar o primeiro gole. Exato. Um luto de que ele nunca poderá dar o primeiro gole. Que o alcoolista não vai poder beber como as outras pessoas que não têm alcoolismo. E eu quero que você perceba isso porque é desagradável. Não é uma coisa super legal. Agora não posso mais beber. E tanta gente bebe normalmente, faz parte né? Não estou nem discutindo se isso é certo ou errado, mas faz parte do convívio social da maior parte das pessoas. Jovens, né? Estatisticamente não, mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Porque estatisticamente não, por quê? Porque metade da população brasileira adulta não bebe nenhuma vez por ano, tá? Mas a gente sabe que é muito comum, o álcool é muito presente. E o que acontece? Então, o obstáculo aqui é esse luto. Porque se você começa a entender que ele admitir que ele não tem controle sobre a bebida é um luto de uma coisa, uma verdade dolorosa. Entende isso? Uma verdade dolorosa. Faz sentido isso? Então é o seguinte, o que é importante você perceber o que não é esse obstáculo, tá? Porque eu percebo que muitas pessoas que me seguem não entendem essa característica que ela é importante. O que não pode acontecer é você se enganar e achar que o seu familiar, o problema é quando ele perde o controle. O problema do alcoolista não é quando ele perde o controle. Tem gente que fala, Vitor, mas olha só, eu não consigo entender o alcoolismo do meu esposo ou do meu filho, porque tem várias situações em que ele bebe de forma controlada, mas parece que tem algumas outras em que ele perde o controle. Que história é essa? Que história é essa? O alcoolista, então, o alcoolismo é perder o controle? O alcoolista de verdade é aquele que perde o controle? Sempre? A verdade é que não, tá? Se a gente pegar os principais, né, só conhecer muitas histórias, isso fica claro, mas a gente pegar literatura para estudar sobre o alcoolismo, vai perceber que uma das características do alcoolismo é sim perder o controle, é beber mais do que gostaria de ter bebido, ou exagerar e ter prejuízo por conta daquele exagero, aquele consumo compulsivo de álcool. No entanto, tem um detalhe, uma nota de rodapé que a maior parte das pessoas passa em branco, que é a perda de controle no alcoolismo é intermitente. O que significa intermitente? Ela nem sempre ocorre. Mesmo um alcoolista grave, ele pode ter algum momento em que ele vai beber moderadamente. Isso não faz dessa pessoa um não alcoolista. Então ele vai poder sempre beber moderadamente. Não. Então o ponto aqui não é você ficar... Se você percebeu que o seu familiar ele perde o controle da bebida. Você percebeu que, olha, ele gasta tempo demais bebendo ou se recuperando dos seus efeitos, recuperando dos efeitos da bebida. Que ele já parece que, de alguma forma meio estranha, ele parece valorizar mais a bebida do que o resto das coisas da vida dele, que está ocorrendo um desequilíbrio. Que ele bebe mesmo tendo problemas de saúde. Que ele bebe mesmo que isso cause problemas no relacionamento com as pessoas importantes para ele. Que ele parece agora, quando ele bebe muito, uma pessoa até diferente. Poxa, parece que os valores dele estão diferentes. Então, para você, talvez esteja muito claro
que o alcoolismo é uma síndrome que envolve uma série de questões. E uma delas pode ser a perda do controle da quantidade de consumo do álcool e pode ser intermitente. Então você começar a achar que o problema é o exagero. Não, não é o exagero. Seu familiar, se ele apresenta problemas por conta do álcool, eu diria para você já considerar que ele precisa não beber mais. Que ele precisa parar de beber e não dar nem o primeiro gole. Que essa pessoa não vai poder beber mais como os outros que bebem e não tem tantos prejuízos assim. Né? Vamos convir aqui que beber não é uma atitude saudável para ninguém. Mas tem gente que não tem tantos prejuízos com isso. Tem gente que não chega a ter prejuízo com isso. Mas o alcoolista não vai poder beber, nem moderadamente. O problema não é a perda de controle. Tá? Talvez até o único momento, a única parte do processo em que o alcoolista tenha menos controle é depois que ele começou a beber.